ao nosso quinto encontro, né, desse grupo de estudos. Já temos aí 5 semanas consecutivas, tirando o carnaval, claro. E a gente está muito feliz de fazer isso aqui acontecer, muito feliz de ter gente interessada com a gente. E boa noite, Luísa. Vamos chegando, gente. Boa E noite. hoje o plano é a gente, no primeiro momento, né, receber aqui a Júlia, que é integrante do Durante, né? Ela é a estagiária que foi escolhida naquela super seleção que a gente fez, que teve, né, muito mais gente do que eu imaginei, e muita gente está aqui muito por causa daquela seleção também, que foi uma das coisas até que nos estimulou até essa ideia do produção aberta no formato que ela acabou acontecendo, né? Boa noite, bem-vinda. E aí, no primeiro momento, então, a Júlia vai falar dessa questão de organizar o projeto a partir de planilha, né, de prever as coisas, né? Acho que essa é uma dificuldade que a gente tem muito, né? Tem sempre aquela pessoa que tem ideias mirabolantes, maravilhosas, e aquela pessoa que pega a outra e põe no chão e fala assim, não, peraí, né? O que é execuível, o que é possível, né? E eu acho que se essas duas pessoas colam uma na outra, a chance da coisa acontecer é muito grande. Eu acho que a ideia aqui desse grupo é essa também, fazer pessoas de perspectivas diferentes, né, trocarem informação. A Raquel chegou aí, ó. Isso aí, gente. Muito bom, tô vendo aqui ó, as mensagens. Bora lá, Maravilha. então, né? Então vamos lá, Júlia, vamos passar a palavra para a Júlia e é com você. Boa noite, gente. Então, hoje pediram para eu falar de planilha, né? Mas para falar de planilha, eu preciso falar um pouco sobre planos de projeto, as análises iniciais do projeto e também um pouco de cronograma, porque tá tudo muito atrelado um ao outro, assim. E não existe uma fórmula, não é uma receita de bolo. Assim, depende muito do que você está fazendo, qual que é o tipo de projeto que você quer, o tamanho do seu projeto. E então eu vou dar aqui algumas formas de fazer, não vão ser as únicas formas de fazer, mas que vai dar um norte para vocês conseguirem se organizar. Principalmente a gente que hoje em dia é o proponente, o produtor, o coordenador, é tudo, né? Numa coisa só. Então é bom a gente saber um pouquinho de tudo também, até porque quando a gente está num projeto um pouco maiorzinho, e por exemplo, a gente está planejando esse projeto, a gente que teve a ideia, mas a gente precisa saber um pouquinho de cada área, né, para a gente poder comunicar essa ideia, tanto para o produtor, que às vezes é quem vai executar, né, para quem vai escrever o seu projeto, por exemplo, para o contador, então você precisa saber um pouquinho de tudo. Então, vou passar algumas coisas aqui. Se for, assim, termos muito difíceis, eu vou tentar esmiuçar eles assim, mas não se preocupem muito com os nomes dos termos, porque eles sim, são mais para a área de marketing, de produção mesmo, a gente só precisa saber o que fazer, não preocupar com os nomes, até porque os nomes variam. Então, vou colocar aqui no meu PowerPoint. Vocês me falam se vai dar para ver. Tá rolando? Sim. Beleza. Então vamos lá, organizando um projeto, planos e planilhas. Primeira coisa, né? O que a gente tem aqui nos nossos planos do projeto? As análises iniciais, as planilhas e os cronogramas, igual eu falei. Aí a gente já vai para a primeira análise que a gente precisa fazer. Essas análises elas vão ser feitas depois que a gente já tem a ideia do projeto. Tá? Então, vamos lá, vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? O festival do Durante. A gente já tem a ideia do festival, já sabe o que a gente quer, que vão ser artistas que vão fazer as performances deles, né? A gente vai ter, vamos supor, que a gente vai fazer um dia só de festival, mas vai ser de 11 da manhã até 7 horas da noite. Então, a gente já sabe mais ou menos que a gente vai colocar esses artistas assim nesse horário. Então, a gente já tem essas ideias iniciais. Aí, depois dessas ideias, a gente precisa fazer essa análise, que a gente chama de análise SWOT ou FOFA. FOFA porque é abrasileirado, do português. Que significa o quê? A gente vai ver as forças
do nosso projeto, as fraquezas do nosso projeto, as oportunidades e as ameaças. E SWOT, né, porque são as siglas em inglês, que é Strengths, Opportunities, Weakness and Threats. Aí, o importante a gente separa os fatores positivos, que é o quê? A força. A força do nosso projeto tem a ver com os fatores internos do projeto. Vou dar um exemplo. A força do projeto durante está nos artistas, que vão ser artistas que já sabem muito o que querem fazer, eles são renomados, vamos supor isso. Eles são renomados. Então, essa vai ser a força do projeto. Aí, o outro ponto positivo, as oportunidades, tem a ver com fatores externos ao projeto, mas que vão influenciar direto na execução dele. Por exemplo, o festival ele vai ser feito num museu, que é um museu que já tem um público cativo, então essa é uma oportunidade dele, de cativar, de pegar esse público que já é cativo do museu, por exemplo. E aí a gente tem que elencar os nossos fatores negativos, que é as fraquezas, que tem a ver com os fatores internos do projeto. Por exemplo, a gente pode colocar uma fraqueza, é que a equipe é muito reduzida, por exemplo. Só tem um coordenador gerente geral e uma produtora. Então, essa seria uma fraqueza, por exemplo. Ou então, que as pessoas não possuem tanta disponibilidade, poderia ser uma fraqueza. E aí tem as ameaças, que tem a ver com os fatores externos. E aí, por exemplo, uma ameaça pode ser que na época que a gente quer fazer, tem vários outros eventos acontecendo. Pode ser uma ameaça, né, que pode tirar um público do nosso evento. Então, a gente precisa escrever isso tudo, e depois que a gente escrever todos esses fatores, a gente vai colocar na balança. Olha, quais foram os fatores, todos os fatores positivos que eu listei. Você vai listar todos que você conseguir pensar, tá? E quais foram todos os negativos que eu consegui pensar aqui? Tá balanceado? Os positivos são maiores do que os negativos ou os negativos são maiores que os positivos? Isso é muito importante a gente fazer logo no início, porque às vezes a gente tem as ideias, como o Francisco falou, né? A gente tem umas ideias muito grandiosas, a gente quer muito fazer, mas a gente não para pensar que às vezes vai ser muito mais gasto de energia, os negativos são muito maiores do que os positivos e vai acabar fracassando, a gente vai acabar perdendo dinheiro ou acabar só perdendo tempo. E aí é um momento de você revisar a sua ideia, às vezes colocar ela um pouco mais execuível, tirar um pouco das ideias mirabolantes e tentar fazer o que você dá conta ali e aumentar esses fatores positivos. Por que a gente faz isso logo no início? Porque também, às vezes, você vê assim, é uma ideia muito boa, mas não é para esse momento. Vai ter que ser mais para frente. Ou você já descarta ela de cara. Então, você vê assim, não, realmente, essa ideia dá super certo, eu só preciso me organizar aqui. E aí, depois que você viu se está balanceado, você pega os pontos negativos e você escreve ao lado de cada ponto negativo como você poderia superar ou solucionar esses pontos negativos. Porque o objetivo é que esses fatores negativos eles vão diminuindo até às vezes serem anulados. Nosso objetivo é fazer só os fatores positivos se destacarem. Então, a gente escrever como que a gente poderia solucionar e o que poderia envolver essa solução. Por exemplo, a ameaça lá que eu tinha falado, que tem vários festivais acontecendo no mesmo momento. Então, como eu posso solucionar, vai ser, às vezes, mudar a data do meu festival, né? Do meu acontecimento. E as fraquezas, por exemplo, tem pouca equipe. Então, às vezes, como eu vou solucionar, vai ser contratar uma outra pessoa para me ajudar, um assistente, né? Uma produção executiva. E por aí vai. Beleza, gente? Até agora? Tem alguma dúvida aí nessa análise? Não, né? Então tá bom, eu não consigo ver o chat. Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá bom? Pode deixar que eu faço essa assistência no chat aqui. Ô, Júlia, não sei se você está projetando o slide, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Isso está escrito? Você tá pelo celular? Não, estou pelo PC mesmo. Na verdade, tá na primeira página do slide ainda. Ah, tá.
Tá no análise SWOT. Não, tá no título. Oh meu Deus. Então, acho que agora deu, não deu, Gal? Agora sim, arrasou. Beleza, então vou deixar assim, porque eu acho que projetando ele não tá indo, né? Então tá, então eu vou deixar um tempinho aqui para vocês darem uma olhada, né? Porque aí, ó, como eu falei, né? Força e oportunidade estão do lado dos fatores positivos, sendo força um fator interno, oportunidade fator externo. E os fatores negativos são fraqueza e ameaça, sendo que fraqueza é um fator interno, ameaça é um fator externo. Beleza? Esse quadrinho é fácil. No Google, se vocês colocarem análise SWOT, vocês acham esse quadrinho aí. E aí, se vocês quiserem também, depois eu posso pegar esse slide, transformar ele num PDF e jogo lá no grupo também, para vocês. Beleza. Aí passamos do momento lá da primeira análise, que é a FOFA, né, o SWOT, e a gente viu que vai dar para executar esse projeto. Não está com muitos fatores negativos, muitos problemas, e os problemas eu sei como solucioná-los. Então, a gente vai lá para uma análise mais técnica. O que vai ser essa análise mais técnica? Eu vou ter que começar a listar todos os itens, as quantidades de cada item e um possível orçamento que vai ser necessário. Esse possível orçamento, às vezes, no primeiro momento, você não precisa colocar, não. Às vezes, você deixa esse orçamento para fazer lá quando eu vou fazer a planilha orçamentária, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses, assim, um possível orçamento. Mas, às vezes, você já sabe quais são os valores, você já coloca lá de uma vez. Que aí já até te facilita lá para frente. Então, nessa análise técnica, eu coloquei aqui alguns fatores pensando num festival, porque, na verdade, isso vai mudar de acordo com o que você quer fazer. Se você quer fazer a produção de uma montagem teatral, então esses itens, eles vão mudar. Mas se você quer fazer, por exemplo, uma exibição de quadros, também esses itens vão mudar. Então, eu coloquei aqui alguns possíveis itens para um festival, que seria o nosso caso aqui, né? Aí, o que seria a locação? O local onde eu vou fazer esse festival acontecer, né? Então, pode ser um museu, pode ser uma praça, e aí eu vou listar onde eu acho que eu quero fazer, né? Por exemplo, no museu. Quantidades, eu vou fazer no museu só ou eu vou fazer em vários museus pela cidade? Um possível orçamento seria, por exemplo, se for um museu, se eles vão fazer uma parceria, não vai ter um orçamento, né? Mas se eu tiver que pagar pela diária lá usada no museu, por exemplo, no teatro, né? Que eu sou do teatro, a gente paga a diária do palco, por exemplo. E às vezes a diária é bem cara, então a gente precisa saber aí quantos palcos eu vou usar, quantos dias eu vou usar esse palco. E aí vai lá a equipe. A equipe também ela varia de acordo com o projeto que você quer fazer, mas normalmente a gente tem uma coordenação ou gerência, algumas pessoas chamam de gerência. Tem um produtor, e aí tem o produtor que planeja e o produtor que executa também, né? Então, a gente tem 2 tipos de produtores, mas às vezes eles acumulam tarefas também, isso acontece. Tem os assistentes, e aí assistentes variados, pode ter o assistente da coordenação, assistente da produção. Tem a curadoria, no caso do festival, e aí essa equipe vai aumentando de acordo com o que a gente quer. E, por exemplo, a gente tinha pensado lá no Sarará de ter a tenda com aqueles sprays para as pessoas picharem, né? O mural, que a Gal tinha dado a ideia. Aí a gente teria uma pessoa a mais na equipe, que seriam, por exemplo, os monitores lá no momento, para poder ajudar as pessoas a ver se os sprays estão ok, mudar os sprays lá na hora, coordenar lá na hora, por exemplo. E aí a equipe você vai ter que ir pensando também muito em relação ao seu orçamento, ou orçamento que você quer. Porque quanto mais pessoas na equipe, maior o seu orçamento. Então, às vezes, se você já sabe que você vai ter um orçamento reduzido, você quer tentar, às vezes, um edital em que o orçamento é 15 mil, você não vai ter muito dinheiro para essa equipe. Então, às vezes, você vai pensar, então um produtor não vai ser 2, vai ser um só e vai acumular as funções. Às vezes, até o coordenador é o produtor quando o evento é pequeno, por exemplo. Então, ele faz todas essas tarefas, e aí nem tem assistente, ou tem um assistente, enfim. E a gente também pensa, às vezes, nas trocas que a gente pode ter também, né?
quando o nosso evento é muito pequeno, às vezes a gente pode ter trocas com outros eventos, e aí uma pessoa, ela é da equipe dos 2 eventos, por exemplo. São várias coisas que a gente pode pensar aí na hora de fazer essa análise técnica. E aí é bom a gente detalhar também o que a coordenação vai fazer, o que o produtor vai fazer, o que o assistente vai fazer. E quantos, né, a gente vai querer. Aí temos lá artistas, participantes, convidados, que são os artistas que vão ser selecionados, quantos eu quero que sejam selecionados, qual a área deles, se eles vão fazer performances, se eles vão ser artistas cênicos ou de dança. Também a gente tem, às vezes, pessoas que vão fazer uma mesa de debate, e aí tem um mediador, ele entra aí, né, nos convidados. Então, isso aí vai ser todo mundo que vai estar em destaque ali naquele festival. Tem também, às vezes, o apresentador. Muitas pessoas investem no apresentador para poder chamar, né, as atrações, isso também entra aí nesse caso. Aí temos a alimentação e transporte. Às vezes o festival é muito pequeno, então não se dá alimentação e não se dá transporte para os artistas. Isso vem especificado. Aí a gente se não vai dar, a gente pode colocar não haverá alimentação e transporte. Mas se vai ter, a gente precisa especificar. E aí que são elas, alimentação e transporte. Por exemplo, se a gente vai dar transporte, eu até não coloquei, mas teria hospedagem aqui também, né? Tem pessoas que dão hospedagem. E aí o transporte seria pensando da hospedagem do artista até o evento. E às vezes entre eventos, quando o evento é muito grande, está acontecendo em vários locais. E a alimentação, muitas vezes, por exemplo, quando o evento é grande, tem uma alimentação no camarim para o mediador ou para os artistas. Quando tem a hospedagem, às vezes também está incluso a alimentação de café da manhã, almoço e jantar. Então, tem que estar isso tudo especificado. E a alimentação é por cabeça que a gente especifica, né? Então, por pessoa. E aí depois, por exemplo, figurino, maquiagem e objeto da cena. Isso aí acontece muito no teatro, que às vezes a própria produção arca com esse figurino, com essa maquiagem e os objetos de cena. No festival, normalmente, o próprio artista leva e aí ele que se vira com isso, né? Mas eu coloquei aqui porque se a gente for contabilizar, a gente precisa escrever. Cenografia, palco, decoração e estrutura. Se a gente está fazendo num teatro, né, o palco já está lá, a estrutura já está lá, mas às vezes a gente quer colocar outro tipo de estrutura, às vezes um elevado, às vezes uma estrutura de metal, para decorar também, para ter um tema, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa temática e aí tem que mudar a decoração do local também. Então, isso tudo a gente precisa listar o que a gente quer, se a gente já pensou nisso, né? E isso é um pouco difícil quando a gente não sabe direito ainda o local que a gente vai fazer, mas a gente coloca uma previsão. Por exemplo, eu gostaria de fazer no museu, ainda não sei se vai ser possível fazer nesse museu, mas eu gostaria de fazer no museu. Eu sei lá que no museu tem um hall de entrada, então eu quero que seja ali. Então, se vai ser no hall de entrada, as pessoas vão ficar em pé ou sentadas. Se forem sentadas, eu preciso colocar uma estrutura de cadeiras para elas. Então, isso tem que entrar aqui. Eu vou querer fazer um palco ou vai ficar tudo no chão? Ou as pessoas vão ficar em cima da escada? Ou vai ser dramaturgia do espaço? Então, eu vou usar o espaço que tem. Aí eu nem preciso de cenografia. Enfim, isso tudo a gente pensa quando a gente tem essa mínima ideia. Essa análise técnica inicial, ela pode ir variando com o tempo, né? Mas a gente precisa fazer ela logo lá no início, mesmo que vá mudar depois. Aí depois eu coloquei transmissão e registro foto e vídeo. Se for transmissão online, né, ao vivo, hoje em dia, todos estamos fazendo isso. E registro de foto e vídeo é sempre importante, né, a gente ter. Então, a gente precisa registrar, colocar isso, o que a gente quer. Se a gente vai querer a transmissão, vai querer o registro. Equipamentos e equipe de som e iluminação. Essa parte é muito importante, às vezes a gente acaba esquecendo. Às vezes a gente contrata uma equipe que já tem o próprio equipamento. E aí você paga esse valor único para ele levar tudo. Às vezes não, às vezes você vai ter que contratar o equipamento à parte e um técnico para poder mexer nesse equipamento. E aí você, às vezes, já sabe o que você quer, você já especifica aí. Iluminação,
Quando é um palco, às vezes a iluminação já vem no palco, né? Então você vai usar aquela que é existente. Mas, por exemplo, uma iluminação de um palco, normalmente eles não te dão gelatina para você colocar. Então, se você quiser uma cor diferente nas luzes, aí você tem que pegar um técnico que tem essas gelatinas. Às vezes você tem que comprar essas gelatinas. Então, isso tudo vai entrar aí no que você quer. Às vezes você não sabe se você vai querer contratar a parte, o equipamento e o técnico, ou se vai querer contratar uma equipe que já tenha isso tudo. Então, você coloca isso, olha, pode ser essa opção ou a outra opção. Especifica. Isso é para você organizar seus pensamentos, tá? Não quer dizer que tem que ser certo isso, tem que ser exatamente o que você quer, para você já ir organizando. Os dias de programação, né? Eu queria fazer 1, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira. E mais ou menos a época que você quer fazer, se você já souber. Isso é o dia de programação do festival, tá? Ainda não são os dias de produção, o cronograma ainda. E aí temos o administrativo do pré e pós-produção. E até durante a produção, o administrativo está ali trabalhando. Essa parte é muito importante quando o seu projeto é grande, porque às vezes a gente precisa ter um contador, por exemplo, para poder fazer a prestação de contas, principalmente quando a gente passa no edital. A prestação de contas é muito minuciosa e às vezes a gente precisa de alguém da área mesmo que entenda para poder fazer, para a gente não fazer nada errado. Tem o jurídico também, exatamente, alguém da área que entenda dos contratos que a gente precisa fazer, tanto para a prestação de serviço que a gente for contratar, os contratos da equipe. Quando o evento é muito grande, é bom a gente ter essas partes administrativas. Temos também elaborador de projetos. Muitas vezes a gente paga uma pessoa para elaborar o nosso projeto. Assessoria de imprensa para divulgação. E o designer ou social medias, que vai ser a pessoa que vai fazer o design de toda a sua divulgação, vai fazer a divulgação pelas redes sociais, que hoje em dia, né, é o que conta bastante. Então, isso tudo está aí como despesas de administrativo e é bom a gente colocar o que a gente vai querer e o que a gente não vai querer. Às vezes, eu mesmo vou elaborar meu projeto, então isso eu não preciso colocar. Mas eu vou querer uma assessoria de imprensa para eu poder fazer um teaser e colocar no jornal. Vou querer um design, porque eu não faço nada de design. Enfim, aí eu vou colocar aí o que eu quero. E quantas pessoas eu vou querer. E a acessibilidade, essa parte é muito importante hoje em dia, porque vários editais pedem para a gente ter uma contrapartida de acessibilidade, que seja a tradução de libras, às vezes se você está fazendo um filme, então inserir legendas, então isso entra também, quais tipos de acessibilidade você vai colocar. Beleza, muito grande, né, essa análise técnica. Alguma dúvida? Não? Então, vou passar para a próxima. Bora lá. A última análise que a gente faz é o projeto de apresentação. O que é o projeto de apresentação? Vocês já ouviram falar de pitching? Alguém já ouviu esse termo? Não? Eu não conhecia. Não, o pitching, ele é quando você precisa falar para o investidor de forma muito breve. Você pensa assim, é como se você estivesse entrando no elevador com ele no primeiro andar e ele vai subir até o 10º. E você tem esse tempo de subir do primeiro andar até o 10º para você apresentar seu projeto para ele. Esse seria o pitching, né? Você apresentar seu projeto para um possível investidor. Então, você tem que ser breve, objetivo e claro. Você tem que tentar pegar a atenção dele com os elementos principais do seu projeto. Então, o projeto de apresentação seria como se fosse esse pitching, só que escrito, né, de forma escrita. Então, tem aquelas perguntinhas que a gente sempre faz para poder escrever o projeto e aí ela vai fazer parte desse nosso projeto inicial, dessa nossa análise inicial, que é o quê? O que é esse meu projeto? É um festival. Onde? Onde ele vai ser feito? Vai ser feito na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Praça do Papa, por exemplo. Como? Como e quando? Que é o quê? A descrição das etapas e o cronograma.
Ou seja, eu vou fazer uma pré-produção aqui de 2 meses para eu poder contratar a curadoria, para eu poder fazer a seleção dos artistas. Quando que ele vai ser feito? Meu projeto ele é para ser apresentado, esse festival é para ser apresentado em agosto, no dia 22 de agosto. E aí falar um pouco também sobre o cronograma de forma reduzida, né? É para falar assim, por exemplo, olha, vão ser 2 meses de pré-produção, de junho e julho. A apresentação vai ser em agosto, no dia tal, e depois a gente vai ter uma pós-produção de 1 semana, para poder fazer a prestação de contas. E aí é mais ou menos isso. É de forma reduzida, não é o meu cronograma completo, não. Por quê? Porque tem que ser breve e objetivo. O porquê, que é a justificativa. Por que eu estou fazendo um festival de performance? É porque eu quero fomentar a arte na cidade? É porque eu quero mostrar novos artistas emergentes de Belo Horizonte? Para quem? Quem que é o meu público-alvo? Meu público-alvo são os transeuntes, as pessoas que estão passando, são os moradores de Belo Horizonte. São os jovens. Enfim, com quem? Ou seja, quem é a sua ficha técnica? Quem é o organizador, o gerente do projeto? Quem é o produtor do projeto? Ele tem uma curadoria? Quem é essa curadoria? Se é um festival de música, por exemplo, quem é o artista, né? E quanto que é o orçamento? Você precisa ter uma noção de quanto você vai gastar. É um projeto de 15 mil, é um projeto de 50 mil, é um projeto de 100 mil, é um projeto de 1 milhão. Você precisa ter essa estimativa no seu projeto de apresentação. Então, essas são as primeiras etapas de análise. Eu sei que é muito falatório, se tiver difícil aí de acompanhar, vocês me falam, tá bem? Aí, depois que a gente fez essas análises iniciais, a gente consegue partir para planilha. E aí, para a gente partir para a planilha, eu uso o Excel para poder fazer a planilha. A gente não tem um molde, um modelo fixo de planilha. Esse modelo também varia muito de acordo com o evento, de acordo com a magnitude desse evento também. Às vezes é um evento simples, você vai buscar patrocinadores locais, você vai, por exemplo, de restaurante em restaurante para ver se eles te patrocinam. Então, você não precisa ter uma planilha tão elaborada. Mas, às vezes, é um evento maior, você está buscando um patrocínio maior, de empresas maiores, você precisa ter essa planilha mais detalhada possível, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos de planilha e também algumas formas da gente mexer no Excel para facilitar a nossa vida na hora de fazer uma planilha. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Espera aí. Vamos aqui. Um primeiro modelo de orçamento que não está preenchido, né? Mas é um modelo geral que cumpre o papel aí de qualquer tipo de orçamento que a gente precisa fazer. O que a gente coloca aqui, né? Um título do projeto, para a gente poder identificar qual que é. E aí a gente costuma separar. Tá vendo que a gente junta todas as células aqui? A gente consegue mesclar elas com essa funcionalidade aqui, ó, mesclar e centralizar. A gente consegue mesclar todas essas células para poder criar esse título do projeto, para ficar mais claro. A gente bate o olho e já vê ali o título e já vê que é um orçamento. A gente mescla isso aqui também. E aí aqui está separado em etapas de pré-produção, etapas aqui embaixo de produção, beleza? E etapas de pós-produção. Nem todo evento vai ter uma etapa de pós-produção detalhada na planilha orçamentária. Depende do seu evento, porque, por exemplo, essa planilha aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é de um projeto de audiovisual. O audiovisual, ele tem a etapa de pós-produção muito grande, normalmente dura bastante tempo,
2 meses, vamos supor, né? Uma pós-produção. Por quê? Porque não basta só você filmar o filme, que é a produção. Você precisa fazer a edição da imagem, você precisa fazer a montagem, você precisa melhorar as cores, você precisa colocar os diálogos, fazer os cortes. Isso tudo entra na pós-produção. Agora, já uma montagem teatral, a pós-produção dela é muito curta, porque ela normalmente vai envolver só a prestação de contas final, porque depois que você fez a desmontagem lá do espetáculo, tirou tudo lá do palco, que isso ainda está dentro da produção, a desmontagem, tirar as coisas. Aí, a pós-produção, ela está onde? No resto de orçamento que você ainda precisa pagar, né? As prestações de conta que você precisa fazer, se for um edital. Então, a pós-produção vai ser menor numa montagem teatral do que num audiovisual, num cinema, num curta-metragem, por exemplo, ou longa-metragem. Então, aqui, etapas de pré-produção. A gente especifica qual etapa que é, justamente para ficar mais fácil quando o patrocinador ou avaliador for pegar a sua planilha, ele vai saber exatamente com o que ele está lidando. Né? Então, a pré-produção, normalmente é aquele momento que você está organizando as coisas ainda. Então, você vai listar qual equipe que você vai ter na sua pré-produção. O item aqui é para você colocar um nome do que é, seja, por exemplo, produtor, beleza? Produtor, e vamos colocar aqui um gerente do projeto. Quantidade, vai ser um produtor apenas e um gerente apenas, lá no início. Unidade, o que é isso? É um serviço. Unidade vai ser se é um serviço, ou se é uma verba, ou se é um produto. Né? Então, nesse caso, produtor é um serviço, que é uma pessoa que está prestando serviço para você. E aqui, gerente também, serviço. Beleza. E aí, eu coloco o valor unitário, ou seja, o valor que eu vou pagar para um produtor. Ai, gente, como que eu vou saber qual que é o valor que eu tenho que pagar para o produtor? Não existe também uma resposta concreta que eu posso dar para vocês de qual que é esse valor. Normalmente, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, perguntar para outras pessoas, ou às vezes orçar mesmo. Antes de você ter a planilha aprovada, você já orçou o valor do seu produtor, o valor do seu gerente. Às vezes, você já tem um produtor em mente, você pergunta direto para ele o quanto que ele costuma receber. Então, vamos colocar aqui que esse gerente, na pré-produção, vai receber 1.500. Beleza? O valor total, ele já foi calculado automaticamente. Por quê? Porque quando eu estou na célula ali de valor total, eu tenho uma função. O que é uma função dentro do Excel? Tá? É quando eu faço uma conta matemática. Nesse caso, a função foi, tá até marcado, isso é maravilhoso. Eu peguei a quantidade, que é essa célula, e multipliquei, esse asterisco é uma multiplicação, multipliquei pelo valor que ele é. Então, se fossem 2 produtores, vamos lá. Se fossem 2 produtores, o valor automaticamente muda, porque a multiplicação dessa célula por essa vai ser 3.000. Tá? Isso é perfeito porque a gente não precisa ficar lá na calculadora de cada coisa, fazendo o meu valor e colocando aqui. Não, ele já vai automático, isso poupa muito tempo. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar, por exemplo, a célula que está na quantidade, tá? Eu clico aqui nela, tá no C e no 7. Beleza? Então, ela significa C7, essa célula. Essa outra, tá no E, na coluna E, e na linha 7. Então, ela significa E7. Então, aqui, tá? Que é o meu valor total do gerente, eu coloco igual, que vai significar que eu estou fazendo uma função matemática. Eu coloco a primeira célula multiplicada, o asterisco é da multiplicação, pela segunda célula que eu quero multiplicar. Então, C7
vezes E7. E isso já vai me dar o valor. Então, vamos colocar aqui, meu gerente vai receber 1.500 também. Beleza, então ficou 1.500. Aqui eu coloquei 2 produtores, vamos deixar. E aí, ó, o subtotal da equipe, ele foi calculado automático também. Como é que fez isso? O subtotal, ele tem uma função de soma, tá? Aí, nesse caso, quando a função é de soma, fica igual, soma em maiúsculo, tá? E aí, entre parênteses, está a célula que eu quero somar até a outra célula que eu quero somar. Nesse caso, foram só 2 células somadas, né? Então, é o F6, tá aqui. Opa, já mexi na fórmula ali. Ó, F6 até o F7. Quando a gente coloca esses 2 pontinhos, significa da primeira célula até a última célula que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu quisesse somar a F8 também, tá? Eu colocaria soma da F6 até F8. Ele soma essas 3 células e o resultado já vem automático aqui para mim. Beleza? Se eu tiver dúvida, o que eu faço? Qual que é a minha função mesmo? Eu posso fazer aqui, ó, subtotal. Aí eu venho aqui, inserir função. Aí ele já vem aqui direto. Ó, tem várias funções aqui. Beleza? Vou ver se eu acho a soma. Soma. Ó a função da soma. Ok. Aí esse número 1 significa entre quais valores eu quero somar. Então, aqui nesse caso, né? A minha célula é a F6. Eu quero somar até a F7. Eu tinha mudado até a F8, vou voltar para a F7. Beleza. Lembrando que é esses 2 pontinhos, tá? Ele fala, esses 2 pontinhos significa de uma até a outra. Então, ele vai somando todas que estão na coluna F, desde a célula 6 até a célula 7. Ok. Beleza, ele faz dessa forma para mim também, tá? Então, é só vir aqui na função. Então, tá. Aí, coloquei aqui minha equipe. Se eu quiser acrescentar mais uma, eu posso vir aqui. Vamos inserir o quê? Aí, inserir mais uma. Beleza? Mais uma linha. E aí, vou colocar aqui também que eu quero a acesso. Aí, ó, vou colocar vai ser um serviço. E vou colocar para assessoria de imprensa 1.000. Beleza. Aqui, ó, ainda não tá a minha fórmula, né? Que é o quê? A fórmula de multiplicação. Eu vou colocar aqui, ó, é igual. Eu quero multiplicar a quantidade. Ó, se eu cliquei na célula, ele já vai falar qual célula que é. Aí, multiplicação é um asterisco. Vezes, qual que é a outra célula? É essa, né? Então, vezes 7. Vou dar um Enter. Beleza. Tá aí. A minha multiplicação deu R$1.000. E olha, o meu subtotal já foi somado automaticamente. Isso facilita bastante, porque olha quantos itens são aqui. Se a gente for ficar somando cada um, fazendo o subtotal de cada um, a gente demora. Então tá, ó, peguei aí o valor da minha produção, vou colocar aqui um valor para serviços. O que são serviços? Aqui na pré-produção, no festival, talvez a gente nem precise de serviço, mas vamos supor que banner. Vou fazer isso na minha pré-produção já de uma vez. Banner. Vou fazer 5 banners. Vi lá que o orçamento do banner é R$20 cada um.
Deu R$100. O meu subtotal já está aqui. Então, por enquanto, subtotal de equipe 5.500, subtotal de serviços R$100. As fórmulas são as mesmas, beleza? Aqui, unidade, o banner é o quê? É um produto. Ok, aí aqui tem outros, né? Se não se enquadrar em equipes ou serviços, a gente pode pôr no outros. Por exemplo, vamos colocar aqui um website. Às vezes eu quero criar um website, vai ter outros. Né? Um website. Enfim, vou colocar aqui um valor para eu poder criar esse website. Eles vão me cobrar R$150. Vou colocar aqui, deu o subtotal aqui de outros. Aí, olha o que eu tenho. Subtotal da etapa de pré-produção. Esse subtotal da etapa de pré-produção, ele foi a soma desse subtotal com esse, com esse. É uma fórmula, olha aqui em cima. A fórmula é o F10 mais F17 mais F24. Beleza? Como é que eu posso fazer isso? Vamos fazer lá do início para a gente saber. Eu coloco igual, porque significa que eu estou fazendo uma fórmula. Aí eu clico na primeira célula que eu quero, que é essa aqui. Coloco um mais, que significa uma soma. Clico na segunda célula que eu quero, coloco mais e clico na terceira célula que eu quero. Beleza, e dou um Enter. Ele já me dá a soma toda. Beleza? Nesse caso, por que eu coloquei mais e não coloquei igual esse aqui, que era soma de uma célula até a outra? Quando eu coloco soma de uma célula até a outra, ele soma todas as células que estão nessa coluna. Então, todas as células que vão dessa primeira até essa. Se eu fizesse isso aqui, ó, né? Somar todas as células desde essa até essa, ele estaria somando esse 100, esse outro valor, ele estaria somando valores que eu não quero. Então, eu coloco mais específico as células que eu quero somar. Beleza? Não é difícil não, né, gente? São fórmulas simples, né? O que vocês acharam? Mais ou menos? Vocês são muito caladinhos, não dá para saber se eu tô falando de muito difícil. Aqui, ó, a Luísa, ela pergunta aqui, aqueles 3 orçamentos que normalmente são pedidos, você vai falar. E parece que a Gal também quer falar. Quais 3 orçamentos? Ah, tá. O que significa 3 orçamentos quando pede em edital? Na verdade, não significa que você tem que dar 3 planilhas, né? Significa que você, por exemplo, eu vou fazer uma tenda. E aí eu preciso orçar com 3 empresas diferentes que montam essa tenda para mim. Pedir esses 3 orçamentos, tá? E aí é igual quando é coisa pública do governo. Eles precisam pedir 3 orçamentos de licitação. Eles precisam pedir 3 orçamentos para comprovar que você pegou o orçamento mais em conta, entendeu? Então, você precisa de 3 orçamentos de empresas diferentes, com papel timbrado, do nome da empresa, para quem que eles estão orçando, e a descrição do que eles estão orçando para você e o valor. Normalmente, isso está lá na prestação de contas, que você vai deixar o seu contador fazer para você, mas se você não tiver, você vai ter que fazer. Mas é isso, lá na prestação de contas, se for um edital, no caso, né? Você vai ter um local específico no sistema deles, em que você vai ter que colocar a foto de cada orçamento, ou PDF de cada orçamento, e circular aquele que você, de fato, usou, né? Que normalmente é o de valor mais baixo. É igual licitação de governo, isso. Então, não é fazer 3 planilhas, beleza? São 3 orçamentos que você orçou. Essa planilha inicial, ela é uma previsão, tá? Depois a gente tem também um detalhamento da sua despesa. E aí, nesse detalhamento da sua despesa, você vai colocar o valor real que você pagou para as pessoas. E aí, você vai precisar, por exemplo, se a pessoa você pagou pelo serviço dela como MEI, você vai precisar que a pessoa emita uma nota fiscal para você, comprovando isso. Ou então às vezes a pessoa não tem MEI, então você vai emitir para ela de outras formas, aí você tem que pagar uma taxa, né? Um tributo,
para você emitir por nota. Então, isso é lá na prestação de contas, ainda não é nesta parte inicial. Beleza, então tá tranquilo. Deixa eu voltar lá. Beleza. Então, ficamos aqui, ó, subtotal da etapa de pré-produção. Tributos, o que são esses tributos? É igual eu falei, se você já está contabilizando as taxas, né, que você tem que pagar, que você tem que arcar com nota fiscal e tal. Isso aqui, por enquanto, a gente pode deixar em branco. Isso aqui é bom quando a gente já fez os orçamentos, já orçou e já sabe exatamente o quanto que você pagou lá na sua nota fiscal de tributo, de taxa. E aí esse tributo ele vai ser somado com essa etapa de pré-produção para dar o total da etapa de pré-produção. Beleza? E aí é a nossa fórmula ali, ó. O subtotal mais os tributos é o meu total. E aí vem a etapa de produção, é a mesmíssima coisa, beleza? Aqui está separado ó, a equipe, aí tem o item, a quantidade, unidade, valor e o valor total, tá? E as mesmas fórmulas, mesma coisa, você vai ir listando um por um. Aí, por que eu falei que está tudo interligado? Você vai lá na sua análise técnica, que você listou tudo que você precisa e vai comparar tudo que você listou lá com o que você precisa colocar na sua planilha aqui. Então, vamos supor, você listou lá na sua análise técnica que você precisa de um monitor para a tenda para poder ficar olhando lá o mural do spray. Então, você precisa colocar esse monitor aqui. Por isso que você fez a análise lá, para você não esquecer nada que você vai colocar aqui. O equipamento. Lá na análise você colocou que você precisa de equipamento de som. Então, você vai colocar equipamento de som, a quantidade. O valor dele unitário que você vai orçar, você vai procurar. Isso aí não tem jeito, gente. Isso muda de ano para ano, muda de mês para mês. Você precisa olhar uma coisa atual. Você pode até pegar uma planilha sua antiga para você ter uma ideia dos valores, mas seria bom também que você fizesse um outro orçamento para você comparar. Para você ter uma estimativa mais real do que você precisa. Muitas pessoas gostam de colocar esse valor para cima do que você de fato vai precisar, porque aí você tem uma margem de erro ali, que com certeza não vai ser usado com alguma coisa. Você não se preocupe, essa margem de erro vai ser usada. Então, muitas pessoas gostam de colocar o valor um pouco mais acima, até porque, vamos supor, igual os tempos estão muito doidos, as coisas estão mudando de um mês para o outro. Então, o dia que você fez a sua planilha orçamentária, aí o dia que você vai de fato contratar o serviço, a coisa já aumentou. Então, algumas pessoas gostam de colocar esses valores um pouco mais acima. Materiais também, vou precisar de cartolina, vou precisar de MDF, vou precisar da estrutura lá da tenda. Serviços e outros. Isso aqui eu preciso colocar exatamente desse jeito? Equipe, equipamentos, materiais, serviços, outros. Não, você pode nem fazer essa divisão assim de equipe, o que é equipe, o que é equipamento, o que é material. Você pode colocar etapa de produção e já ir direto para o item. Então, você vai tirar esse equipe, equipamento, você pode fazer isso. Ele fica um pouco menos organizado e é um pouco mais difícil das pessoas identificarem quanto você está gastando com cada coisa, para ver se a planilha está de fato compatível com o seu projeto, se está tudo de acordo com a realidade, né, do que seria o seu projeto. Porque isso bomba muita gente na hora que a pessoa vai fazer um edital. A planilha que bomba. Por quê? Porque a pessoa não coloca, às vezes, valores reais, coloca valores muito abaixo. Por exemplo, a gente também não pode colocar um valor muito abaixo só para poder passar ali, porque se eu colocasse o valor real ia dar muito acima. Porque também a pessoa que está avaliando, ela vai falar, não, isso aqui não é execuível. Ela quer fazer um evento lá na Esplanada do Mineirão com 50 mil pessoas, mas aqui o orçamento dela para o palco tá 10 mil. Não, isso não vai dar conta, vai ser pouco som, não vai pegar todo mundo. Então, aí você acaba não passando porque sua planilha tá desatualizada, não tá de acordo ali com o que seria real. Então, por isso que tá aqui separadinho cada coisa.
Mas você não precisa, se seu evento é pequeno, se seu projeto é pequeno, você pode já ir direto para o item. Tem algumas pessoas que pedem, eu vou até mostrar outra planilha, que pedem que você explique o que é o item. Então, por exemplo, eu coloquei aqui produtor, e aí eles pedem para que você explique, aí teria outra coluna aqui do lado do item para você explicar o que o produtor vai fazer. Aí, nesse caso, o produtor, né, na etapa de pré-produção, né, o que ele vai fazer? Ele vai escrever as planilhas, escrever o projeto, entendeu? Tipo, o que ele vai fazer? O gerente, o que ele vai fazer? A assessoria de imprensa, o que ela vai fazer? Então, tem algumas planilhas que ela não é só o item, ela tem o detalhamento do item. Daqui a pouco eu mostro, vou terminar com essa aqui, daqui a pouco eu mostro uma que tem o detalhamento do item. Aí aqui, vamos lá, etapa de produção. Eu vou colocar aqui um produtor também aqui. Executivo. Eu vou colocar um valor aqui para ele. Aí eu mostrar para vocês o que vai acontecer lá no meu final aqui, ó. A gente vai preenchendo isso tudo. Deu o subtotal da etapa de produção, tá? São as mesmas fórmulas aí, ó. Somando todos os subtotais de cada uma das etapas aqui. E aí o total da etapa de produção. Aí aqui tem pós-produção, porque era do audiovisual, né? Então não precisava ter essa pós-produção. Às vezes você nem precisa. Em vez de etapa de pós-produção, às vezes você pode colocar, por exemplo, o administrativo. E aí você coloca ele separado das etapas de produção e pré-produção. E aí estaria, se fosse administrativo, estaria o contador, assessoria jurídica, qual que é o valor dela, enfim. Aí vamos lá para baixo, porque o que precisa ter aqui embaixo? Ó, o resumo do meu orçamento. Por que esse resumo ele é importante? Ele não precisa ser tão detalhado igual tá aqui, não. Tá? Esse resumo detalhado ele é bom quando tem muitas etapas, que aí você coloca o resumo da pré-produção, da produção, da pós-produção e o valor total do projeto. Mas, às vezes, você pode colocar o resumo do orçamento como só o valor total ali. Tá? Por que isso é importante? Para você ter a real noção do quanto você está gastando em cada etapa e do quanto que você está gastando no total do seu projeto e de uma forma mais fácil de ver do que você ter que ficar aqui rolando para cima e vendo aqui o total de cada etapa. Às vezes fica difícil de você ter essa noção. Então, é bom você ter um resumo lá no final. E aí você, às vezes, já bate o olho aqui direto para ver quanto que é o orçamento ali, e depois você vai para as especificações. Aí, ó, esse total da etapa de produção, aqui tem dias por etapa para você ter uma estimativa lá do seu cronograma, vamos supor, são 2 meses, então são 60 dias. A produção são 2 dias de festival, e a pós-produção, aí é 1 semana, vamos por 7 dias, por exemplo. Tá? Isso aí é só os dias por etapa para você ter uma noção de quanto que vai ser, como que vai ser o seu cronograma. O total por etapa. Esse daqui, o que está aqui, ó, na fórmula? É igual a F30. O que significa? Que significa que ele está repetindo o valor lá de cima, ó. Cadê? Aqui, o azulzinho. Está repetindo o valor do total da etapa de pré-produção, que você já tinha lá em cima. Então, você só coloca igual a célula que já estava com seu valor. Aqui é a mesma coisa, ó. A célula que já estava com o valor da produção e a célula que já estava com o valor da pré-produção. E aí, o seu valor total, o que você faz? Você soma essas 3 etapas aqui. Beleza? E aí você destaca ele. Por quê? Porque quando você está num processo de avaliação de edital, né, avaliação da sua planilha, a pessoa quer vir aqui no valor total primeiro, ela quer saber se está de acordo com o valor que está lá no edital, no valor que você está pedindo, se vai ser compatível mesmo com o que está lá. E para um patrocinador, ele também precisa saber com que tipo de evento que ele está lidando, qual o porte de evento que ele está lidando, né? Então, este valor aqui está destacado, é importantíssimo. A Gal está perguntando aqui se o modelo de planilha é especificado em cada edital ou a gente pode tê-lo como coringa para nortear.
Não, normalmente cada edital tem um modelo de planilha. Você vai lá onde o edital foi lançado, e aí eles têm o edital, aí embaixo tem anexo 1, termo de compromisso, anexo 2, termo de sei lá o quê, anexo 3, e um desses anexos é a planilha orçamentária, que já tem o modelo deles, e você só coloca os valores. Eles já têm essas somas todas automáticas, as multiplicações automáticas. Normalmente o edital é assim. Quando você vai criar a sua própria planilha, normalmente é quando você está numa produção que você está indo direto no patrocinador, ou no caso, por exemplo, você está indo em pequenos produtores locais que você quer que eles te patrocinem de alguma forma. Às vezes nem é com dinheiro, às vezes você quer que eles te ajudem com a alimentação das pessoas. E aí você faz a sua própria planilha dessa forma. Mas para edital, normalmente eles já têm o modelo deles. Eu tenho até, vou parar de compartilhar essa, para eu mostrar alguns outros modelos de planilha. Vou mostrar a tela toda, que aí vai ser mais fácil para eu ir passando de planilha em planilha. Vamos lá. Eu tenho um modelo de orçamento da Ancine. Dá para ver aí, gente? Tá certinho? Esse modelo de orçamento da Ancine já é para você participar de algum edital da Ancine. Então, aqui já tem o que eles querem. E aqui a descrição dos itens, o nome dos itens, quantidade. Aí, isso aqui deles já é diferente. Olha, quantidade de unidades quer dizer, nesse caso, produtor, você está pagando ele por mês. Unidade significa, vou pagar por mês. A quantidade de unidades quer dizer 2 meses que eu estou pagando ele para essa pré-produção. E aí vai ser um produtor só. Então, quantidade de item, um produtor só. Aí o valor aqui você vai alterar e a planilha deles já tá com a soma. Aí, ó, já fez a soma toda. Eu não posso editar. Já fez a soma toda. Então, você não precisa preocupar. Você nem pode mexer nessas configurações. Normalmente, ele não te dá a possibilidade de mexer nessas configurações. Ele já vai... como é que fala? Ele já vai todo fechadinho. Você só pode mexer nas células que está liberada para você mexer. Que aí você não desconfigura a planilha. E por isso que é bom você ficar de olho também qual o formato que eles pedem. Porque normalmente eles pedem ou para você enviar em Excel ou em PDF. Tá? São os 2 modelos que eles pedem para a planilha. Excel aqui já está no Excel. Se for PDF, o PDF, às vezes tem PDFs editáveis, que você já edita direto no PDF. E aí o modelo deles é totalmente diferente, tá? Mas ele segue a mesma lógica aí, tá vendo? E normalmente, quando é um edital, ele já vem um exemplo preenchido. Esse é o exemplo preenchido que veio no edital já. Entendeu? Então, você segue esse exemplo. Não quer dizer que você vai colocar a mesma coisa aqui, porque seu projeto é único, né? Mas para você saber que aqui, unidade significa mês, semana de trabalho. A quantidade, então, significa quantidade de meses. E quantidade de item é quantos produtores. E aí, nesse caso, como é Ancine, né, de cinema, audiovisual, aí tem lá hospedagem, passagem aérea, transporte, a produção e filmagem. Então, tem separação por elenco principal, coadjuvante, secundário, tem até figuração. Enfim, aqui tem várias coisinhas que um festival não vai ter, um festival de performance não vai ter. Mas aí deles já é assim. E vamos lá para o final para a gente ver, ó, o resumo deles. Tem porcentagem de gerenciamento. Ó. O gerenciamento ele só pode ter uma porcentagem de 10% do somatório total. Então, às vezes, eles fazem umas especificações dessa. E aí você precisa ficar de olho no valor que vai dar aqui, tá? Se vai ser 10% do valor final. Você precisa ficar de olho nessas porcentagens quando está especificado no edital. Você não pode passar, senão seu projeto não vai ser aprovado. Esse gerenciamento seria o coordenador geral, né? O gerente. Agenciamento também só pode ser 10% da soma. Isso de acordo com a lei até. Então, isso vai estar especificado no edital, quando tem porcentagem que você pode ou não usar. E aí, o total geral aqui, ó,
vai vir para cá. Esse resumo é bem resumido, é só o total geral. Aí eu tenho também o modelo, cadê? Aqui, esse é o modelo da Belotour, gente, que eu estava lá na palestra, aí eu resolvi abrir o modelo deles para eu ficar acompanhando a palestra. Esse modelo deles, olha, já é bem mais específico, porque você tem que colocar o nome do proponente, nome do evento, data do evento, na planilha orçamentária, o que normalmente não se pede, mas para esse edital pediu. E aqui, ó, o valor total, então esse valor você precisa já colocar logo no início, para ficar destacado, para eles já baterem o olho ali. Aí, né, identificação do CNPJ e tal, os representantes legais. E aí, lá embaixo, ó, responsável pela elaboração do projeto, se houver, e responsável pela prestação de contas. E aí, lá embaixo, tem a explicação deles de como deve ser preenchida, tá? E aí, normalmente, tem, assim, nos editais, explicando como que você vai preencher, quais são as despesas, o que significa cada uma das colunas. E aí tem um exemplo, olha, esse aqui já veio colocado um exemplo. Produtor executivo. Aí aqui você precisa colocar descrição detalhada da despesa, ou seja, o produtor executivo, o que ele faz? O que ele vai fazer? Contratação do produtor durante 15 dias para realizar as atividades do planejamento, contratação, gerenciamento de fornecedores e etc. E aí pôs o nome aqui, até o nome do produtor. Quantidade, o que é, né, um serviço, o valor, o total, que já é, tá vendo aqui? O total já é a multiplicação. O total já é a multiplicação. E tá vendo que ele está protegido? Aí, ó, a célula está numa planilha protegida. Você não pode fazer alteração nessa função ali de multiplicação. E aqui é uma coisa que eles pedem que você fale o que significa isso. Por exemplo, esse valor é para custeio de equipe, esse de baixo é para infraestrutura, esse é para o fomento do turismo, enfim, você tem que especificar ainda que tipo de item é aquele. E aqui é porque era um item lá do edital que o fornecedor, a maioria dos fornecedores tem que ser de Belo Horizonte. Então, precisava falar se ele era daqui ou não. E aí tem vários exemplos, tá vendo? Isso é até ótimo, a gente ir lá nos editais e pegar a planilha deles e ver exemplos, mesmo que a gente não tenha nenhum edital em mente, nenhum projeto em mente, para a gente entender como é que funcionam as planilhas dos editais também. Às vezes eu quero participar do edital da Belotour, mas não esse ano, porque eu não tenho um projeto formado esse ano. Mas ano que vem, se sair o edital, eu vou querer. Então, eu pego a planilha desse ano e vou estudando ela, como é que é. E já vou me planejando para o próximo ano, por exemplo. E aí tem, ó, tudo que eles vão fazer, a especificação, né? Os detalhamentos, a quantidade, o valor. E aí, lá no final, ele já te deu o valor. Isso aqui é tudo que eles dão, tá? Não precisa preocupar com isso aqui não, porque parece que é, meu Deus, o que é isso? Mas isso já tem aí uma fórmula que eles mesmos colocam, que é só para eles verem o tanto que você está gastando com comunicação, com alimentação, com infraestrutura, e qual a porcentagem do total. E aí, nesse edital, tinha uma porcentagem permitida. Se você ultrapassasse, ficaria essa vermelhinho aqui. Aí você teria que ir lá, voltar lá no que você colocou. Por exemplo, o administrativo está passando. E aí você tem que rever os valores todos de todos os administrativos que você colocou. E aí, no final, o total aí, ó. 20 mil, por exemplo. Beleza? Isso aí é um exemplo de uma planilha que já é do edital, você não precisa mexer nada dela, só colocar os seus valores. Os valores mais reais possíveis que você conseguir, nesse caso. E aí, vamos lá para a nossa planilha. Para o Sarará, durante no Sarará. E a gente pensou uma planilha, tá vendo? Totalmente simplificada. Totalmente simplificada. Uma coisa que eu tinha percebido é que
Vamos escrever alguma coisa. Vou escrever qualquer coisa aqui, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Estou lá detalhando a minha despesa. Ó, tá vendo que já começou a ir para baixo e a minha célula não tá aumentando? E aí, ó, quando eu clico aqui, tá uma coisa enorme escrita. Mas quando eu saio, ela tá cortando. Isso não é bom quando corta aqui. O que eu tenho que fazer? Ou eu vou aqui direto, beleza? Na célula e abaixo para aumentar. Eu posso fazer isso. Mas ela tá vendo que nem arrumou, então isso não vai ser o meu caso. O que eu vou fazer quando isso acontecer? Eu clico na célula e eu venho aqui, ó, esse ABC, que significa quebra de texto automática. Clico nela. Ó, ele quebrou o texto para mim, vai ficar tudo aparecendo na célula. Nossa, Júlia, meu sonho era saber fazer isso. Pois é esse ABC aqui em cima. Se você tiver na dúvida de qual ABC que é, você põe em cima um pouquinho que ele vai explicar. Aí é esse, quebra de texto automaticamente. Aí vai aparecer tudo. Isso é ótimo para quando você precisa exportar para PDF, porque se você exporta PDF daquele jeito, ele aparece cortado e nem tem como você pôr aqui em cima para saber o que estava escrito, né? Enfim, então tem essa funcionalidade aí que é muito boa pra gente. E aí a gente colocou, né, lá a pré-produção, que é o maior tempo do festival, vão ser 2 meses de pré-produção, porque realmente é onde está o maior trabalho, é você fazer esse pré de selecionar, de ter a curadoria aqui, tá? Então tem a coordenação geral, a coordenação de produção e a produção executiva. A produção executiva, normalmente, é quem está mais em contato com os fornecedores. É aquela pessoa que está diretamente indo atrás dos valores, do orçamento, dos fornecedores, ligando e tal. A coordenação de produção é uma parte mais de planejamento. Por isso que fala executiva, né? Que executa. Tem a curadoria, e aí tem o detalhamento, né? Que vai ser seleção dos performers. Designer para produzir a identidade visual do material gráfico. Hoje em dia, né, isso é tudo para a gente angariar público e até patrocinador. A identidade visual, ela é a sua porta de entrada. Então, ela precisa estar de acordo com os seus objetivos também, porque não adianta eu querer fazer um festival de performance e colocar lá a minha identidade visual um rosinha clarinho com um azul bebê, que aí vai parecer mais que é infantil. E não é o que eu quero. Às vezes eu quero um público adulto, por exemplo. Então, o designer é uma coisa que eu acho muito importante hoje em dia. A assessoria de imprensa, que a gente não colocou nada, porque a gente pensou que o Sarará já teria essa assessoria, né? A gente ficaria junto com eles. Comunicação e social media, que é realmente criar o conteúdo para as mídias sociais, para movimentar o site. Programação do website, que quem não sabe tem o website do Durante, vai lá, dá uma bisoiada. E assistente de produção, que às vezes o trabalho é muito grande, a gente precisa dar assistência mesmo. E aí temos um total de pré-produção. Como o pessoal do Sarará falou pra gente que tinha que ficar em torno de 50 mil, a gente foi adequando as nossas despesas para isso. A gente acabou no final passando um pouquinho, mas porque tinha umas despesas que a gente não tinha pensado. Mas aí a gente falou, vamos mandar desse jeito, e se eles falarem que é muito, né, a gente vai readequando as coisas. A produção, que vai ser em agosto, porque vai ser junto com o Sarará, aí vem, ó. A pré-produção, apesar dela ser 2 meses, tem menos equipe aqui, menos gasto. A produção, de fato, apesar dela ser menos tempo, mas ela é onde vai ter o maior gasto. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, o projeto de cenografia, que a gente tem que construir a tenda lá dentro. Tem a apresentação artística, que são os performers, né? Que a gente tem um cachê para eles. E o Chesco achou legal a gente colocar uma ajuda de custo para executar a ação. Então, em vez de ser 12 performances com cachê de R$1.000, 6 performances com cachê de R$1.000, mais uma ajuda de custo de R$1.000. Aí continua tendo, né, a social media, os produtores, coordenação, porque esses não mudam, eles se mantêm
na época de produção. Mas a gente tem um assistente de técnica, de som, o equipamento de som, né? Que é esse aluguel do equipamento, microfone, mesa, caixa de som, cabos. Isso tudo a gente precisa montar, porque é na esplanada do Mineirão, né? Não está montado já pra gente. Os monitores aí para a tenda, igual eu falei. Se a gente tiver transmissão online, né? Esse assistente técnico de transmissão, vamos ver a viabilidade disso, porque é um evento muito grande, num local que não tem internet. Então, se o evento Sarará tiver a internet dedicada deles, e a gente puder usar uma parte dessa internet, a gente consegue essa transmissão. Se não, é uma complicação, porque, por exemplo, fazer uma transmissão pelo celular no local que tem muita gente, não vai dar conta. Então, esse assistente técnico aí é só se a gente conseguir a internet liberada com isso. Registro fotográfico, a gente pensou que o Sarará teria, né? Então, não colocamos. Registro em vídeo pra gente. Há oficinas aí, se a gente tiver aquelas ideias de intervenções lá na tenda. Tradutor de Libras, que seria a nossa acessibilidade, né? E aí, essa nossa tabela tem os mesmos comandos lá da outra tabela. Tem a soma, aí a soma deste até esse aqui. Então, do G16 até o G30. Já deu a soma automática pra gente. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um cinza claro no nome de cada linha, né? De cada coluna. Um cinza claro só para diferenciar o que é o título do que é cada item. E um rosinha clarinho aqui no valor. Só para a gente diferenciar esse subtotal, né? Esse total da produção. E aí, tá vendo? Olha o valor que dá. O valor enorme que dá só na produção. É muito mais do que a pré-produção. Porque é onde, de fato, está acontecendo ali. A gente acaba gastando mais. Aí, aqui, nessa tabela, a divulgação e a administração estão separados. Porque a administração, ela ocorre durante todo o processo. E a divulgação, que aqui a gente colocou só o banner, para a gente saber o que a gente vai precisar lá para poder divulgar o evento dentro do Sarará, nesse caso. E aí, em vez de serviço, o banner é unidade. E a administração a gente não colocou, porque a gente imagina também que isso vai entrar dentro do Sarará, mas vamos ver também se isso aqui vai ter que ser preenchido. E aí, o valor total do projeto, já com outra cor, um laranja mais claro, para destacar, para quando a pessoa chegar, já pegar aqui direto o valor que vai dar, que é a soma de cada subtotal, da administração, da divulgação, pré-produção e produção. E aí, deu um pouquinho a mais do que eles falaram, porque a gente acabou acrescentando lá os monitores, né, o equipamento de som, que a gente não tinha previsto antes. Mas aí, qualquer coisa que a gente precisar, se a gente mudar lá em cima, já muda automaticamente esse valor aqui embaixo, para a gente realinhar as expectativas, os valores. Beleza. Então, em questão de planilha, é isso. Vamos ver. Ainda tem tempo, né, Francisco? Tá rolando. Vou lá falar um pouco de cronograma pra gente. Legal. Eu vou passar um pouco mais rápido no cronograma, senão vai ficar muita coisa por um dia só, né? Vamos lá. Depois que a gente faz todas essas análises, a gente faz a planilha. Na verdade, nem é depois. Essas coisas acabam sendo um pouco intermitentes ao mesmo tempo, sabe? Mas eu coloquei aqui numa... durante. Durante, exato. Eu coloquei aqui numa certa ordem que às vezes a gente pode seguir essa ordem, mas às vezes a gente acaba fazendo tudo junto. O cronograma. O que a gente precisa ter num cronograma? A lista das atividades que o projeto vai ter. Então, o projeto vai contar com apresentação, com mesa de debate, bate-papo, o que vai ter nesse projeto, o que eu vou fazer na pré-produção, eu vou ter a curadoria, eu vou ir atrás de fornecedor disso, fornecedor daquilo. Então, tem que ter uma lista de todas as atividades que eu vou ter que fazer para esse projeto acontecer
a data de início e término de cada atividade. Então, a pré-produção, a curadoria, eu pensei que ela pode durar, vamos supor, 2 semanas de curadoria. E vai começar dia 1º de julho e aí vai até dia 15. Então, você coloca essas datas. Essas datas precisam ser, de fato, cumpridas à risca? Não. O cronograma, ele sofre alteração, tá? Então, por isso que a gente, às vezes, tem a atualização de cronograma. Mas ela é um norte para que eu saiba. Chegou tal dia, eu tenho que estar adiantado o suficiente para estar já começando a pensar na curadoria quando chegar dia 1º. Porque senão também fica tudo muito solto, a gente deixa tudo para a última hora ou atrasa tudo, chega lá não tem nada pronto. Então, é o seu norte a seguir. Não é rígido, mas você precisa saber. Se você chegou naquele dia e ainda não está no ponto de fazer a curadoria, você precisa começar a pensar que precisa chegar logo a esse ponto da curadoria. O responsável por cada atividade pode ser o nome do responsável, ou se você ainda não tem nome, ainda não contratou, você coloca o produtor executivo que vai fazer isso de contactar o fornecedor, contactar o restaurante da alimentação. A relação de interdependência das tarefas. O que significa isso? A ordem de execução. Às vezes eu preciso fazer uma coisa primeiro para que outra aconteça. Eu preciso primeiro lançar o edital, para depois lançar o formulário de inscrição, para depois fazer a curadoria. Então, é uma ordem que precisa ser seguida. E elas têm interdependências entre si. Eu não consigo fazer essa curadoria se eu ainda não lancei o edital, se eu ainda não fiz a formulário de inscrição, por exemplo. E o status de cada atividade. Esse status ele vai ser atualizado à medida que eu vou fazendo as atividades. Então, no início, os status eles estão a acontecer, a ser executado. Aí eu coloco, enquanto está acontecendo, ele está em andamento. E depois que foi concluído, eu coloco concluído. Para eu saber, para eu ter noção de como que está o andamento do meu projeto e também para qualquer pessoa que pegar ali saber como é que está. Às vezes eu, por algum motivo, não consegui participar de uma reunião, mas lá no meu cronograma já tem tudo que está acontecendo. Então, outra pessoa pode assumir por mim ali, naquele tempo que eu não consegui participar. E aí, para confeccionar um cronograma, como é que eu faço? Como é que eu me organizo para isso? Primeiro, definir quais são as tarefas do meu projeto. O que eu preciso fazer para esse projeto acontecer? O que eu preciso fazer durante o projeto? E o que eu preciso fazer depois do projeto? Aí, esse 2, eu coloquei, faça uma estrutura analítica do projeto. Não se desesperem, é só um nome difícil para uma coisa que é muito simples de fazer. Que é uma lista, nesse caso, eu coloquei um organograma com a ordem de execução. E aí é muito simples, muito direto. Ele vai ajudar bastante para você visualizar o que você precisa fazer. Você precisa fazer isso? Não, não precisa, tá? Não é obrigatório. Isso é só para você tentar se organizar. Quando você está muito perdido, fazer isso ajuda a você se organizar. Você não sabe nem por onde começar, você faz esse organograma, você vai ter uma ideia de por onde começar. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. O que é? Um show de rock, tá? Aqui em cima. Para esse show de rock acontecer, eu preciso de um pré-show. O que é o pré-show? Seria a pré-produção. A execução seria a produção, tá? E um pós-show seria a pós-produção, beleza? Aí na pré-produção, o que eu preciso fazer? Preciso identificar qual que é o local, preciso definir as bandas que vão tocar, preciso buscar patrocinadores, preciso vender ingresso. Coloco tudo que eu preciso fazer ali antes do show acontecer. Durante o show, o que eu preciso ter para que esse show aconteça? Um controle do fluxo de pessoas, né? Se eu vendo ingresso, eu preciso saber quem pode entrar ou não. Controle de iluminação, seria lá no palco, né? Preciso de ter a execução das músicas. Então, preciso ter esse cronograma de quem vai tocar, né? Qual banda que é agora. E aí, a pós-produção, a liberação do palco. Aqui eu colocaria também liberação do público. E o transporte dos equipamentos, por exemplo, tá? Aqui você vai tentar colocar todas as etapas que você lembrar. Eu acho até que esse organograma tá faltando etapa.
mas é só um exemplo. E aí, aqui, ó, uma dica, faça também um dicionário dessa estrutura. O que é esse dicionário dessa estrutura? É explicar com detalhes cada etapa, mas aí vai ser numa folha à parte. Você vai colocar lá, etapa de identificação do local. O que eu tenho que fazer nessa etapa de identificação do local? Descobrir qual local comporta esse meu evento, ver qual que é o valor desse local, quantos diários vou precisar, enfim, explicar com detalhes o que eu tenho que fazer em cada etapa. E isso tem muito a ver lá com a análise técnica que eu já falei. Então, eles vão andar de mão dadas, assim. Se você fez um, você consegue fazer o outro. Se você fez o outro, você consegue fazer um. Aí, 3. Estabeleça as prioridades. O que eu preciso fazer primeiro para que o resto aconteça. E assim vai. Então, vai ser sempre uma ordem de fatores. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso fazer depois disso? Depois. E também elencar aquilo que não pode de jeito nenhum deixar de fazer. Porque às vezes acontecem atrasos, acontecem imprevistos, e aí uma etapa que estava planejada lá na pré-produção, ela acaba acontecendo só durante a produção. Mas eu preciso saber se essa etapa ela pode acontecer em outro momento que não o que eu planejei primeiro. Porque se ela não puder, por exemplo, a curadoria, ela não pode ser feita durante a produção, ela tem que ser feita antes. Então, eu preciso elencar ela como uma prioridade máxima ali no início. Porque senão não tem evento. Depois, identificar os recursos necessários. Aí, mais uma vez, né? São todos os equipamentos que eu preciso, se eu vou precisar de alimentação, se eu vou precisar de som, etc. Estime o tempo para completar as tarefas. Mas como é que eu vou saber quanto tempo eu gasto para fazer cada coisa, se só na prática que a gente descobre? Bem, uma dica para a gente fazer essa estimativa, né, de uma forma um pouco mais eficiente, é tentar analisar projetos anteriores que tenham características semelhantes à sua. Então, não precisa nem ser o projeto que você fez. Às vezes é o primeiro projeto que você está fazendo e você não sabe nem por onde começar a estimar o tempo. Você pega um outro projeto que já aconteceu, que seja um pouco ou minimamente parecido com o seu, que seja, por exemplo, o Festival Durante. Aí você vai pegar um outro festival de performances que já aconteceu lá em São Paulo, por exemplo, que durou o mesmo tanto de tempo do que o que eu quero, sabe? Que também não era muito grandioso. E aí você vai analisar, por exemplo, quanto tempo que aquele projeto demorou para fazer as coisas. Como é que eu vou saber se eu não tenho networking, se eu não sei quem fez esse projeto? Uma coisa na produção é assim, cara de pau, que se chama. Às vezes é você procurar o nome do produtor e falar com ele, assim, olha, eu estou tentando fazer um projeto, um festival muito parecido, eu tô iniciando agora, né? Eu gostaria de algumas dicas. Ou às vezes, pode ser que ele fale não, né? Tudo na vida a gente já tem um não lá de cara, a gente vai tentar o sim, mas pode ser que ele fale não. Se ele falar não, a gente tem outras estratégias hoje em dia, que são portais de transparência de projetos que foram aprovados em lei. E a gente pode entrar nesse portal de transparência, lá, obrigatoriamente, todos os projetos vão ter a apresentação do projeto, a justificativa do projeto, a ficha técnica do projeto, o cronograma do projeto, a planilha do projeto. Quando eu acabar aqui, eu vou mostrar um desses portais de transparência, que é exatamente do edital da Rouanet, da Lei Rouanet, que é o Versalic, que chama. E lá a gente consegue encontrar qualquer tipo de festival, qualquer tipo de projeto de cinema, de teatro, de dança, de música, que foram aprovados na Lei Rouanet, o quanto eles pediram para captação, o quanto que eles de fato conseguiram captar, quando que foi feito, e todas essas informações técnicas do projeto. A gente pode ir lá estudar todos esses projetos e ter uma estimativa de quanto que a gente poderia usar no nosso projeto. Aí ali, número 6, análise de clientes e fornecedores envolvidos, que aí é de fato fazer o nosso orçamento. Ligar para os clientes, ligar para os fornecedores, quanto que você cobraria para isso e tal, fazer orçamento por e-mail, fazer
isso tudo. E manter o cronograma atualizado. Ou seja, eu vou ter lá o cronograma com as datas que eu tenho que fazer. Passou aquela data e eu ainda não fiz, eu não vou tirar lá o status de em andamento. Ele vai continuar em andamento. Eu posso até passar para a próxima etapa, mas a etapa anterior vai continuar com o status de em andamento. Só quando ela de fato terminar que eu vou colocar lá concluído. Então não é de acordo com a data que eu coloquei, é de acordo com o andamento real do meu projeto. Eu vou atualizando. O objetivo é conseguir chegar lá no final com tudo concluído nas datas que você colocou. Mas se não foi possível, beleza, vida que segue, você vai continuando fazendo o que você tem que fazer para concluir a tempo do festival acontecer. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, já está aberto. Vocês estão vendo aí o site? Não, tá mostrando o seu PowerPoint. Então deixa eu sair aqui. Uma janela, beleza. Agora acho que vai. Foi, né? Então esse é o portal de transparência da Rouanet que eu falei com vocês. Versalic. Se você for no Google, se você colocar Versalic, já dá para cá, mas você pode anotar aqui o nome, versalic.cultura.gov.br. Esse é o portal de transparência lá das leis de incentivo à cultura. O que você vai colocar aqui? Tá? Já está aqui em projetos. Pesquisar por projetos. Vamos supor, a gente está fazendo um festival de performances. Vamos ver, vamos buscar. Não foi. Então, vamos colocar festival só. Vamos buscar. Beleza. Já apareceram uns festivais pra gente. Antes de olhar cada festival, eu posso vir aqui, ordenar por. Coloco o ano do projeto, porque eu quero uma coisa mais atual. E aqui, do mais recente para o mais antigo. Beleza. Aqui, Festival Jovem Artista Cristão. Valor da proposta, valor captado. Beleza, não captou nada. Às vezes não é esse que eu quero, né? Eu quero pegar um que captou alguma coisa. Para eu também saber o que eles estão fazendo de certo, né? Ih, gente, vixe Maria, não tem ninguém captando. Que coisa. Aqui teve um que captou R$700. Porque eles também estão muito recentes, né? Vamos tentar pegar. Aqui. Esse Hack Tudo. Festival de Cultura Digital. Vamos ver esse projeto deles. Ele vai falar os segmentos por exposição de artes visuais, o município, beleza? O ano do projeto, data que ele iniciou e a data de término. Aí, aqui tem o valor da proposta, o valor que foi de fato aprovado, tá? O valor que foi captado. E a gente consegue ver até quem foi que captou. Aí, o Banco Melon, que captou, e a data que captou. Beleza, eu consigo ver. Aí são documentos anexos. Isso aqui nem sempre são muito interessantes, porque tem foto de comprovação, de valores, de orçamentos, mas às vezes tem algumas coisas interessantes para a gente. Descrição das atividades, mais declaração, mais termo de compromisso, mais justificativas orçamentárias. Se eu abrir aqui, ele vai abrir para mim o documento que ele anexou. Esse é o portal de transparência. Beleza? Muito legal isso. Isso é um sucesso. Quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, ganhei a vida agora. Então, você consegue até ver como escrever o projeto também, sabe? Metodologia justificativa. Vai lá até o final. Ele fala aí a pré-produção, preparação, o que ele fez, o que ele falou que vai fazer, né, no caso. O que cada um
das funções ali dele, vai fazer. Vamos ver se a gente consegue chegar na planilha que ele fala. Orçamentários, o documento dele é enorme. Ó, aqui já até falam os valores, ó. Diária com alimentação, 2 vezes por dia, durante 12 dias, um valor de R$24. Ó, já temos uma base orçamentária que é até atualizada, que está de 2022. Enfim, aí a gente precisa, de fato, sentar a bunda na cadeira e estudar. Se a gente quiser ter uma ideia, né, do que essas pessoas que foram aprovadas fizeram. Vamos ver se chega lá no final, se tem um resumo dessa planilha orçamentária. Acho que não, acho que vai ir de cada um. Não tem esse resumo, não. Mas, enfim, dá pra gente ir lendo cada coisinha que ele fala, tá bem especificado aqui. Ok, aí voltando lá no Versalic, olha o que tem. O resumo do projeto dele. As etapas, ó, pré-produção, 150 dias. 30 dias vai ser criação de cronograma e contratação de equipe. 60 dias, curadoria. 30 dias aqui, planejamento e cronograma. 30 dias para convite a palestrantes. Produção, 90 dias, sendo 30 dias para planejamento de hotéis, alimentação, transporte. Enfim, então a gente consegue ver isso tudo nas etapas. Aí, objetivos, são os objetivos do projeto dele, como é que ele colocou, a sinopse, justificativa, a ficha técnica do projeto, olha que enorme, especificação técnica, impacto ambiental, democratização do acesso e a acessibilidade. Tá? Então, é praticamente o projeto dele inteiro, aqui a gente consegue ver. Então, é isso, gente. Nada mais. Acabei com a minha palestra enorme, com muito falatório. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Nossa, fantástico. Essa coisa do Versalic, eu pirei, Júlia. Vou até colocar o link aí. Aqui. Deixa eu voltar lá no início. Bacana, obrigado, principalmente por essa última dica mesmo, também gostei. Ótimo. Pois é. E a gente não sabe, né? Isso aí tá para a população inteira ver e a gente nunca fica sabendo. Não tem noção e nem ensina isso pra gente também, não. Pois é. Dica de ouro. Quando eu descobri, eu falei assim, obrigada. É do governo federal, né? Uhum. Tipo assim, uma coisa do governo federal que poucos têm acesso. Mais um delas. Segredo. Sim. Segredo de Estado. Pois é. Olha, eu achei que eu nem ia falar tanto aí. Já tá quase 9 horas, Tiesco. Não, mas foi ótimo. Nossa, muito bom mesmo. Preciosas dicas. Eu vou mandar A planilha também valeu. É ótima a dica da planilha. Eu vou mandar o primeiro modelo que eu apresentei, eu mando lá também. E legal. O PowerPoint. Esses modelos são bons de ter, que você já, na hora que precisar, já tem na mão. E principalmente aquelas dicas ali de fazer as fórmulas funcionarem. Quantas vezes eu não já somei de lado aqui, coloquei lá na planilha, porque a fórmula estava estragada e eu não sabia. Eu faço orçamento, aí você faz orçamento e tem um monte de eventos, né? Aí você vai em cada um. Menina. E aí na hora da segunda, assim, ó, que você consegue... Nunca tinha visto. Você abreviava o nome e tal, mas ficava ruim, às vezes não... Aquilo ali também. Desculpa, gente. A gente tem um Docs com, tipo, documentos como, sei lá, esse PowerPoint, as planilhas, uma coisa assim? Eu posso colocar no Drive, nosso, criar uma pasta. Tá rolando o Drive? Uhum. Sim. Nossa, eu não sabia, gente. Não, na verdade, a gente não tem oficial, não. Vamos fazer um agora. Acho que é importantíssimo. Criar uma pasta, né, pra gente. Uhum. A gente cria, Júlia, lá no e-mail do Durante, faz uma com todo esse material. Sim. Inclusive de outras coisas
E catando no WhatsApp que a gente mandou por lá, né? Exato, que no WhatsApp as coisas acabam... Nossa, se perde, é isso. Eu não consigo perdendo. acompanhar as coisas no WhatsApp, gente. Desculpa, é muito ruim. Me dá ansiedade aquela plataforma. Fora aquele ritmo frenético ali, né? Por Sim, mais eu que a não gente consigo tente acompanhar. colocar assim só a informação mais objetiva mesmo, né? Nosso WhatsApp não é daqueles que o pessoal dá bom dia. Aí cada um manda um meme de bom, tipo grupo de família é assim, né? Aí cada um manda um meme assim de bom dia, nossa senhora. Mas essa ideia é ótima, Júlia, fazer uma pasta sem restrição para todo mundo poder acessar, com todos os documentos que a gente já distribuiu lá no WhatsApp, inclusive para quem entrou posteriormente acessar. Sim, massa. Muito Beleza. bom. E aí? Esse Versalic aí é incrível para dar um... Quando você tiver assim com alguma dúvida do jeito que pode ser escrito e tal, cara, ali coisa que tá aprovada, portal de transparência, achei foda. Sim, pois é. A gente fica de olho quando a gente for escrever o nosso também, né? Claro. Já é um primeiro momento aí. E aí? Então, você vai querer falar sobre a Belotour ou o cronograma? Vamos falar rapidinho? Temos aí mais 15 minutinhos. A ideia é a seguinte, gente. A gente tá querendo bater esse cronograma, né? E essa decisão sobre entrar ou não no edital da Belotour vai definir bem o que vai ser esse cronograma. E diante dessa, vamos dizer assim, característica mesmo desse edital, a gente achou que a Júlia assistiu, né, a live que foi feita com o pessoal da Secretaria do Turismo aqui de Belo Horizonte, mostrando, né, o que eles querem, o que eles esperam e como que eles estão buscando. Os valores não são tão atrativos assim, né? O número também de propostas selecionadas é um número relativamente restrito e burocraticamente é muito complexo e exige uma resolução, uma coisa, não é nem a palavra resolução, exige uma coisa eu quis dizer um projeto tão bem resolvido, já formatado, eles já pedem data, já pedem lugar, já pedem atração, já pedem toda uma série de coisas que, no nosso caso, é claro que a gente consegue levantá-las, né? Mas assim, se a gente já tivesse com esse festival marcado, com isso tudo pronto, que eu acredito que é o que mais eles estão buscando, né? Então a gente vai estar meio que um passo atrás, assim, de quem está entrando também, e a gente teria de dedicar muito tempo, e às vezes nesse tempo que a gente vai estar dedicando, né, pode vir uma outra coisa que a gente tenha que se dedicar mais, como a tão esperada Aldir Blanc 2, né, ou a Paulo Gustavo, ou até mesmo a nossa Rouanet mesmo, que é uma coisa que a gente tem que começar ela, né, em algum momento. Aí eu, depois de ler o edital de novo, depois de ver assim, os áudios e as impressões da Júlia sobre, né, essa live, inclusive aquele resumo que você fez, Júlia, depois pode até compartilhar com o pessoal. Às vezes alguém pode interessar, se for daqui de Belo Horizonte, tiver essa, ou souber de alguém, né? Mas eu acho que pro Durante eu fiquei meio assim, achando que seria uma coisa que a gente ia gastar muito tempo e esforço para não ter tanta assertividade assim, saca? Se for fazer uma enquete assim, eu votaria, não vamos entrar nesse edital agora, não. Até para a gente pensar um cronograma, né, mais dentro do que está assim, no nosso universo de perspectiva. E o nosso universo de perspectiva para o Durante, hoje em dia, tem muito a ver com o interesse do Sarará na gente, que é uma coisa que está cada vez mais se delineando, e essa semana a gente vai fazer uma coisa mais visual, assim, que nos foi pedida. Vou pedir para a Camila fazer uma espécie de croquis, né, desse cenário, e aí vamos ver como que isso vai ficar. Eu mando para vocês os esboços aqui, mas é mais para eles terem uma dimensão visual, assim, do que vai ser. Aquela coisa que você falou de resumo do projeto, né, você usou um termo em inglês, speech, como é que é? Qual palavra que você falou mesmo, Júlia? Você diz quando?
na hora de fazer aquele resumo objetivo do projeto, você falou lá no comecinho da sua apresentação. Você diz análise técnica? Isso. Uhum. É mais ou menos isso que a gente está mandando para eles, né? Que é aquilo que o patrocinador vai ver, né? O pitching. Pitching. Isso, exato. Projeto de apresentação. Que você falou até do elevador ali, eu achei aquela metáfora interessantíssima, assim, parece uma cena de filme. Adorei, assim, o poder imagético desse exemplo, assim. Ele realmente transmite toda o que né, de fato. A necessidade de você, né, ser objetivo, não tem jeito. Tem elevador que é rápido para nadar. Mas aí é mais ou menos isso que a gente está fazendo para eles, né? É claro que essa nossa amiga, né, que já se tornou, essa produtora que está nos defendendo lá dentro, né, essa que nos procurou, ela vai fazer esse formato, vai levar isso já no formato que ela sabe que é o que vai funcionar lá, mas de qualquer forma, a ideia nossa é focar nesse momento sarará aí, que é o que temos, então pensamos em fazer um cronograma desse jeito. Nomes para o nosso cronograma. A gente já conseguiu basicamente 3 nomes assim que estão certos, né? Que é o da professora Yaciara, que entrou para o grupo lá, achei ótimo, né? Ela pertence à equipe do Durante, né? Tá sempre nesse lugar de fazer ali a coisa da direção curatorial, ela faz essa função assim de orientar os curadores, explicar o que tem que ser feito, como que é feito e tal. E a gente sempre trabalha com esses 2 modos de curadoria mesmo. Ou você dá autonomia para o curador, né, trazer os nomes, ou você abre um edital, os nomes aparecem e o curador seleciona a partir desses nomes do edital, né? O que não impede também que um nome que o curador ache interessante, né, seja acionado por ele, né, entre nesse edital, né? Tudo isso é completamente plausível, normal, né? Isso não quer dizer que se trata de uma coisa. O curador tem essa autonomia, né? E aí a Ciara vai falar de curadoria, ela vai explicar esses meandros, vai falar de como que esse processo funciona, né? Ela é da teoria, é uma pesquisadora, professora aqui do FMG, e vai falar um pouquinho desse lugar que ela está, né? Que é o lugar da academia. E a Ciara é muito interessante a trajetória dela. Ela tem uma formação que vem da história, depois ela se aproxima das artes visuais, ela tem uma especialização em preservação e preservação de arte contemporânea, então é um negócio muito interessante, né? Conservar e preservar a arte contemporânea é um negócio extremamente complexo, porque muitas vezes um trabalho de arte contemporânea não necessariamente, né, precisa de ser preservado igual é um trabalho de arte especificamente sacra ou de um outro contexto, né? Às vezes aquele processo de, né, deteriorizar ou de, né, ter uma mudança que o tempo provoca ali, ele é uma proposta que o artista entende que faz parte, né? E quem trabalha com essa conservação tem que ter essa visão. Então vai ser bem interessante a fala dela nesse sentido. Outra pessoa que vai falar para a gente é a Camila Buzelin, que é cenógrafa. Ela que vai fazer essa cenografia aí do nosso stand lá, né? E aí vai ser interessante ela falar da questão visual mesmo, né? De identidade visual, de como que isso pode ser desenvolvido. Muita gente aqui é das artes visuais, então já vai estar ali, né, bem próximo dela. A Camila também tem um trabalho de artes visuais, né, de performance e tal, e atualmente ela está atuando mais na cenografia. Outra pessoa que vai falar para a gente é essa produtora que a Raquel trouxe. A Raquel já despediu aqui da gente, ela teve que sair, mas a gente pede para ela depois falar como que essa pessoa é. Ela falou muito bem dessa pessoa e falou que ia tentar de tudo para conseguir que essa pessoa, né, se aproximasse, e eu, pela descrição que ela fez, eu já achei que seria bem interessante, assim, mas os detalhes é ela que tem. A Raquel ela trabalha com fotografia e mora no Rio de Janeiro, estava aqui em Belo Horizonte, que ela teve agora no Festival de Fotografia aqui em Tiradentes, que é uma cidade relativamente próxima aqui de BH,
E aí ela me chamou aqui e falou, vou encontrar. Eu fui lá, encontrei com ela, foi muito a primeira pessoa do grupo assim que eu tenho um encontro mais pessoal, nem com a Júlia eu encontrei pessoalmente. E com ela eu encontrei, foi ótimo, assim. Adoro pessoa que gosta de encontrar. Acho isso muito bom, assim. Ela falou, tô em BH, vamos encontrar. Eu falei, a gente tomou um café rapidíssimo, assim, numa tarde dessas. E foi super bacana. Então, todo mundo que vier a BH, que não for daqui e quiser encontrar, por favor. E nós, né, Júlia, uma hora a gente marca um encontro também, né? Pelo amor de Deus, a gente só fica no online. E no mais é isso, gente. Ô, Francesco, Singal, querida, fala comigo. É verdade que no terceiro módulo, no fim do terceiro módulo, o Durante vai pagar para quem participou dos módulos fazer um encontrão em BH? É verdade. Isso. É verdade. Com certeza. Isso vai estar na planilha do nosso projeto de alguma coisa. Mas isso seria lindo, hein, Gal? Eu acho sucesso. Sucesso demais. Essa ideia o Gal só dá ideias maravilhosas. E assim, inclusive para esse momento que a gente vai ter lá no Sarará, né, esse braço do Durante, como eu disse, a gente não vai considerar isso como uma edição oficial do Durante, mas considerar isso como uma ação dessa 12ª edição, assim, vai acontecer ali dentro e vai acontecer também num segundo momento. Eu quero fazer esses 2 momentos, né, essa ação lá no Sarará que já está acontecendo aí devagarinho, a gente está fazendo ela se delinear, e uma edição nossa do Durante já com as nossas características, que essa lá no Sarará a gente vai se adaptar a eles, né, e a gente vai ter também esse outro momento nosso. A gente já está planejando ali aquela planilha, tentando entender aquilo realmente efetivando e acontecendo. É claro que na hora de buscar aqueles profissionais, o primeiro lugar que a gente vai estar vindo é aqui, né? Vamos falar, ó, que a gente está precisando de tal e tal pessoa para fazer tal e tal coisa, vocês se prontificam, conhecem alguém, ou né? Tradutor de Libras, por exemplo, nós já temos um no grupo que acho que não tem a menor dúvida que é ele que vai estar, né? Gal também é uma pessoa que está ativamente participando das ideias, ela já faz parte da concepção do negócio, né? É claro que de algum jeito você vai estar ali, né, Gal, trabalhando com a gente, mesmo que seja à distância, né? E aí a gente vai acertando isso juntos aqui, né? A ideia do grupo é justamente essa, né? Ou então vocês mesmos sugerirem pessoas, né? Se vocês não se sentirem, né, tipo, à vontade para assumir tal coisa ali, sugerir alguém que vocês acham que vai fazer o que precisa ser feito. Às vezes tem que estar aqui em Belo Horizonte também, mas dependendo da coisa não precisa. Por exemplo, se for alguma coisa ligada à internet, assim como marketing digital, né, essa coisa de um social media, pode estar em qualquer lugar do mundo que consegue fazer bem, né? Às vezes um tipo de assistência de produção que dá para fazer, né, virtual. Hoje em dia dá para fazer quase tudo virtual, né? A única coisa que não vai dar é monitor lá no dia, né? Tipo coisa que tem que estar presente, né? Mas aí é isso, galera. Mais alguém quer fazer uma última colocação? Júlia, parabéns, adorei sua apresentação. Acho que a galera também adorou pelos comentários aqui. Foi muito bom. E semana que vem a gente já vai ter esse negócio do Sarará bem delineado. A gente vai trazer esse cronograma já especificado com os nomes e as pessoas, né? E a gente já vai começar a nossa Rouanet. Eu acho que a gente quando a gente abriu mão desse edital aí, a gente abriu esse espaço para Rouanet, né? Então a gente já vai começar a entender como seria esse projeto de Rouanet nosso. Beleza, gente? Beleza. Então, valeu demais. Então, até semana que vem. Valeu, Ziel. Parabéns, Júlia. Valeu, Gal. Valeu, Nai. É isso aí, gente. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Até semana que vem. Ju, deixa eu te contar. Nossa, foi muito massa, viu? Parabéns. Ai, que bom. Gente, eu fiquei até assim, eu não vou fazer esse slide muito grande, não, se eu deixasse, eu